Elias, 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 o que tu fazes aí? Elias, 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 tu não podes ficar aí. Elias, sai dessa caverna. Elias, levanta desse chão. Elias, desperta desse sono e coma tu nesse pão. Elias, não adianta se esconder, porque onde tu for eu enxergo você. Não adianta tu fugir, porque onde tu for eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou ir. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Tu não podes ficar aí. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Glória a Deus, irmão. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Chegando. Não adianta você fugir. Pai do Senhor Jesus. Meu Deus, já basta. Não Maravilha. posso ajudar. As minhas forças se acabaram. Não posso continuar. Eu vou me esconder. Pois procura me matar. Toma minha vida e me deixe descansar. Maravilha, quem pode dar glória a Jeová? Queridos e amados, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, do versículo 10 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse último versículo, irmãos, versículo 14: O Senhor pelejará por vós. Louvado seja Deus. É uma situação, muitas pessoas estão se sentindo de alguma forma encurraladas, se sentindo angustiadas, e nós louvamos a Deus porque muitos têm procurado receber a palavra, muitos têm procurado receber a oração, e isso é muito maravilhoso, porque nós temos a certeza de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que tudo o que está acontecendo, Deus está no controle. Louvado seja Deus. E eu quero meditar com você exatamente sobre isso, né? A luta, a batalha é nossa, mas o poder é de Deus. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas situações bíblicas, né, na Bíblia, que Deus manifestou o seu poder, que Deus manifestou a sua graça, que Deus sempre mostrou que está com o homem. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, essa é a nossa garantia, que em meio a situações, Deus está contigo. Amém? Deus está conosco. Aleluia. Não é motivo para o desespero, não é motivo para se entregar à angústia. Eu quero que você entenda uma coisa:
que Deus é Senhor, que Deus, Ele está cuidando de ti, que Deus está trabalhando em prol daqueles que o buscam, em prol daqueles que se colocam à disposição dEle. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Você mesmo estando sentindo aí meio que cercado, porque nós acabamos de ler aqui uma passagem e nós podemos ver aqui que o povo estava cercado. O povo de Israel estava ali cercado pelos inimigos, as montanhas de um lado, Faraó furioso, com todo o seu exército totalmente armado, preparado para matar, preparado para destruir. E o povo estava ali, alguns estavam murmurando, alguns estavam ali reclamando. E aí se percebe que o povo estava praticamente em um beco sem saída. E eu quero dizer uma coisa: muitas vezes Deus permite-nos a chegar a essa situação, aonde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para trás, olhamos até para frente, e parece que estamos em um beco sem saída. Mas quando nós olhamos para o alto, aonde está o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos, aleluia, ver pelos olhos da fé que Ele não nos abandona, que Ele sempre vai ter uma resposta para nós. Ele não nos deixa desavisados. Então tudo o que está acontecendo, quem está ligado na palavra sabe que Deus está no controle e que tudo que está acontecendo, nós temos que aprender que mesmo em um beco sem saída, é o lugar onde nós somos provados, é o lugar onde muitas vezes nós vamos falhar com Deus, porque o povo estava ali murmurando. É o lugar que muitas vezes falhamos com Deus, mas é o lugar onde Deus vai te ajudar, onde Deus vai te levantar. Então, nessa situação, meu amado, você que de repente está aí na sua casa, doente, meio que desesperado, ou você que está aí no leito do hospital, ou você que está esperando alguma resposta, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus tem uma resposta para ti. Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração, porque essa luta é sua, mas o poder é de Deus, e Ele deseja manifestar esse poder na sua vida. Aleluia. Ele deseja que você entenda que nada é maior do que a graça, a misericórdia, o amor, a bondade dele na sua vida. Amém? Então vamos exaltar, vamos glorificar o nome do Senhor. 430, quase 450 anos de sofrimento do povo de Israel, de opressão, de angústia. Às vezes nós passamos por uma luta que dura uma semana. Imagina 430 anos de sofrimento. Quanto mais o povo reclamava, mais o inimigo pesava o jugo sobre eles. Quanto mais o povo chorava, mais o inimigo oprimia. Mas Deus tinha o dia e a hora marcado para assinar a vitória para aquele povo. Amém? Deus tem a vitória para a sua vida. Aleluia.
Deus tem a vitória para as nossas vidas, através da nossa fé, através da oração, através desse nome lindo que é o nome de Jesus, esse nome que o diabo não suporta, esse nome que a enfermidade não suporta, esse nome que o mal tem que bater em retirada, aleluia, mas ele tem que sair, aleluia, e ser pronunciado na nossa boca, com fé, com autoridade, com ousadia, porque quando nós tomamos posse da palavra, nós vamos desfrutar daquilo que aquele povo desfrutou naquele dia. O povo ali reclamava, mas Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo, e a palavra da boca de Moisés que Deus colocou foi essa: não temais, aquietai-vos, aleluia, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor peleja por vós. Aleluia. Esse problema que tem assolado, tem o tempo, e você pode profetizar, aleluia, a resolução desse problema, em nome de Jesus. Porque assim como Deus falou com Israel ali, você vai liberar a palavra de bênção, de vitória, de libertação na tua vida, em nome de Jesus. E assim como Israel, aleluia, conquistou aquela vitória, você também nunca mais vai ver este mal na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Porque quando Jesus chega, aleluia, quando Jesus está presente na família, na igreja, na vida do cristão, a tristeza se transforma em alegria. Louvado seja Deus. Jesus chega para mudar, ele chega para transformar. Ele chega para dizer ao fraco, aleluia, que ele vai ser forte em nome de Jesus. Ele chega para dizer ao pecador que os pecados dele são perdoados. Ele chega, aleluia, para dizer ao morto que ele vai ressuscitar, que ele tem vida. Aleluia, em meio à morte, ele é o dono da vida. Esse é o nosso Deus, e é isso que nós compreendemos. Ele chega para dizer para o perdido que ele pode se encontrar, que ele pode se achar. Para aquele que está doente, aleluia, que vai ser curado. Ele chegou ali, e a sogra de Pedro foi curada daquele mal, para servir ao Senhor Jesus. O Senhor está te curando, amém? Não só o seu corpo, mas o Senhor está te tocando, porque Ele deseja também curar a sua alma, aleluia, transformar a sua vida por completo. Ele transforma a vida do mais vil pecador. Eu quero que você entenda uma coisa: esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, a presença dele é permanente na nossa vida. Ele diz: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem coisa melhor do que você saber que Deus é contigo, que Deus está presente na sua vida, que o Senhor não te abandona, que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, que o Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar, que o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós estamos dormindo,
Ele está ali guardando as nossas vidas. Quando nós pedimos alguma coisa a Ele, Ele nos dá. Tiago diz: peça ao Senhor, peça, mesmo, aleluia, você necessitando, peça a sabedoria, peça o que você quiser para Ele, porque Ele te dá, não lança em rosto não. E nós precisamos dessa sabedoria para viver, dessa graça, desse poder para vencer. E Ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele muda o roteiro da nossa, aleluia, caminhada. Ele muda toda a situação da nossa vida. Às vezes nós estamos em uma situação que você vê que é desesperadora, que você pensa que é o fim, mas Deus vai traçar um novo roteiro para a tua vida, e você vai ver que tudo se faz novo, aleluia, que tudo se faz diferente, porque Deus, aleluia, é presente nas nossas vidas. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa situação. Ele mudou a história de muitos homens, de muitas mulheres. E a luta, a dificuldade aqui de Israel era grande. Eles estavam ali cercados. Mas a situação é essa. A situação é de luta. A situação é de batalha. O momento é de guerra. O momento é de esforço, de entrega a Deus, de clamor, de adoração, de oração, de consagração. Essa é a nossa parte, porque essa é a nossa batalha, a nossa luta. Mas o poder está nas mãos de Jeová. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, tudo que pedir em nome de Jesus, o Pai vos dará. O poder está nas mãos dele. E é através dele, através do nome dele, é através da busca, da entrega, aleluia, que nós vamos sair e ver, mesmo que estejamos, aleluia, de alguma forma rodeados, no beco sem saída. Mas para Israel o mar se abriu. Para nós, Jesus é a chave da nossa vitória. Louvado seja Deus. Amém? Confia no Senhor. Não seja simplesmente um leitor, mas se alimenta, né? Coma desse pão que é Jesus. Beba desta água que é Jesus. Está com sede? Bebe da palavra. Está com fome? Se alimenta da palavra. Deseja fortalecimento, aleluia, essa palavra tem todos os nutrientes necessários para que nós vivamos uma vida de fé, Aleluia. Para que vivamos o sobrenatural de Deus, né? Aleluia. Então a batalha é nossa, mas o poder de Deus, quando é que Ele manifesta o poder? Quando estamos acurralados, quando estamos em dificuldade, quando nós gritamos, quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos. Em toda a Bíblia nós vamos ver, aleluia, quando estamos diante do improvável. Às vezes, irmãos, a situação é tão improvável para nós, né? Que nós olhamos assim e alguém vai dizer assim: olha, ele não vai conseguir. Não, vai não. Tem jeito para ele não. Tem mais jeito não, não vai dar não. Às vezes até a medicina está lá dizendo: ó, tem mais jeito não.
Mas a última palavra é do nosso Deus. Amém? É a última palavra, vem dele. Às vezes o inimigo afronta, se levanta, é o gigante. A situação improvável. Os homens ficam com medo. Os homens se atemorizam. Os homens percebem que os inimigos são fortes. Situação de Davi, lembra? Davi chega lá no campo de batalha. 40 dias. O povo de Israel sendo ali afrontado, desafiado, humilhado por homens que eram soldados preparados para a guerra, preparados para a luta, mas estava ali um gigante, uma situação improvável para o povo de Israel, uma situação que estava todo mundo calado, todo mundo com medo, amedrontado. Chega alguém ali, e aquele que chega ali, Deus dá a capacidade para ele se indignar com aquela situação. Ele não aceitou. Nós também não aceitamos, não. Sabe por quê? Porque nós conhecemos aquele que pode todas as coisas. Aleluia. E nós estamos orando, e eu creio que Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está agindo. Ele já tem dado, aleluia, livramento para a sua vida. Ou você pensa que não? Dê glória para Ele. Aleluia. A glória é dele. Porque com certeza você já sentiu alguma coisa, né? Mas vai dando glória, vai exaltando a Ele. Porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Estamos diante do improvável, né? Israel estava, mas Deus sempre vai capacitar alguém. Deus sempre vai dar, aleluia, a ousadia a alguém. E esse alguém é a igreja, aleluia, viva, triunfante nesta terra. Você crê assim, amém? E Davi era aquele que Deus estava, aleluia, dando essa capacidade para ele. Ele foi criticado? Foi. Os irmãos dele disseram: olha, o que tu quer saber? Fica aí no seu lugar. Mas ele queria entender o que estava acontecendo. Ele olhou para aquele gigante. Ele não viu o gigante, não. Ele viu, aleluia, o poder de Deus. Ele viu que Deus ia agir, que Deus ia operar, que Deus ia trabalhar. Porque diante do improvável, tem crente, aleluia, tem cristão, tem servo que enxerga além do gigante, além do problema, além da situação. Davi estava ali com vontade de agir, com a sua simplicidade. Ele estava com vontade de ver Deus agir naquele lugar. Vestiram ele com a vestimenta, não era dele, não. Que ele tinha, aleluia, ali nas mãos dele era 5 pedras e uma funda, necessário para Deus colocar o inimigo por terra. E o que é que nós temos hoje na nossa vida? Nós temos a fé. Jesus disse: se for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dar ordem, os montes vão se mover. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós temos a fé. E essa fé, amém? Não é em algo escuro. Nós não estamos pisando, aleluia, em terra que a gente, aleluia, vai ficar insegura, não. A Bíblia diz que nossos pés estão firmados sobre a rocha. Nós estamos pisando sobre a rocha. Estamos firmados sobre a rocha que é Jesus. O vento vem, venha, a tempestade vem, mas não vai te derrubar. Amém? Só vai te dar, aleluia, mais certeza de que você tem fé no Deus vivo. Amém? E Davi estava
querendo ver ali um movimento de Deus. E ele diz: quem é esse circunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele. E ele foi lá para Saul e disse: olha, eu matei o urso, queria, aleluia, acabar com as ovelhas, eu matei o leão. Quem é esse gigante? Em outras palavras, olha, Saul, ele não é nada diante do nosso Deus. Então, que problema é esse diante, aleluia, de Deus? Para nós pode ser luta, para nós pode ser batalha, para nós é guerra, é dificuldade, né? Para nós, aleluia, pode ser aflição. Mas é só pelo momento, aleluia, porque o poder está, aleluia, ao nosso favor, e o poder é do nosso Deus. Deus estava ali, aleluia, para ajudar Davi, e Davi sabia disso, igreja. Deus é a nossa ajuda, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da luta, na hora da prova, na hora da tribulação, na hora que a gente se sente cercado, encurralado, na hora do improvável. Deus é a nossa vitória. Amém? Ninguém queria enfrentar Golias, ninguém, né? Mas Davi abriu mão de toda aquela parafernália que foi oferecida para ele, toda aquela armadura, né? Ele não quis usar nenhuma daquelas armas de Saul, mas ele disse: eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí, nós vamos contra qualquer situação em nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus. Você que está aí no leito do hospital, recebendo esta palavra, eu quero liberar esta palavra para você no nome de Jesus. Você vai sair desse leito em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer no nome de Jesus. E Davi foi lá. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada de Golias da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Assim Davi venceu Golias e matou apenas com uma pedra, aleluia, que ele atirou na sua funda, e foi direto na testa do problema, do gigante, aleluia. Caiu por terra. Depois ele cortou a cabeça e todos aqueles inimigos fugiram. E é assim que o inimigo faz, ele foge, aleluia, ele vem, aleluia, no caminho, mas ele volta, aleluia, por 7 caminhos, porque Deus é a nossa garantia de vida, de graça, de saúde, de vitória, aleluia. A batalha, aleluia, travada, mas nós temos que entender uma coisa: diante das impossibilidades que nós achamos que talvez não sejam possíveis, mas Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma forma de mostrar para o homem que Ele é Deus, que Ele é Senhor, né? O que dizer de Naamã? Já pregamos sobre isso aqui. O que dizer daquele homem, né? O homem que fica imaginando, irmão, cada peça da armadura, da vestimenta dele que ele tirava, daquela vestimenta de general que ele tirava, a vergonha que aquele homem não tinha. Até diante dos seus soldados, quando ele foi se banhar no Rio Jordão. Lepra, podridão, doença, que significa pecado. A lepra fala de pecado, a sujeira, né? Então muitas vezes o homem está aí sendo conduzido, sofrendo por causa do pecado. Mas a ordem de Deus para Naamã, através da boca do profeta, era que ele ficaria limpo. Então, se o problema está te rodeando, você percebe que o mal quer te consumir, quer te destruir.
assim como Naamã, aleluia, teve que se despir das suas vestimentas e se banhar de uma água suja, porque o que limpou Naamã não foi a água do Jordão, mas foi a obediência à ordem de Deus. O que nos faz limpos, purificados, separados, cheio de graça, cheio de bênção, de conquista, do trabalhar de Deus na nossa vida, é a renúncia ao pecado, a entrega a Deus, aleluia, e tirar tudo aquilo que atrapalha, aleluia, a movimentação, o agir de Deus na nossa vida, e Deus vai nos vestir de vestes brancas. E Naamã saiu dali limpo, amém? Era uma impossibilidade. Não tinha cura para lepra naquela época, né? Os sírios poderiam andar, né? Mesmo sendo leproso, se locomover no meio das pessoas. Israel não. Um leproso tinha que ser afastado, não podia estar no meio da sociedade. Mas mesmo aquele homem sendo general, ele ia para as batalhas, mas eu imagino que ele olhava para ele e ele via tamanha impossibilidade, tamanha luta, tamanha dificuldade. Aleluia! A luta era dele, mas o poder de Deus se manifestou quando ele ouviu e obedeceu o que Deus havia mandado para ele. O que você quer que Deus faça na tua vida hoje, agora? Aleluia, Deus faz, amém? Escuta o que Deus fala contigo. Não seja só ouvinte não, mas deixa a palavra penetrar na tua alma, no teu coração, no teu ser. Toma posse, né? Toma posse. Porque essa impossibilidade, aleluia, diante do poder do nosso Deus, vai se tornar possível. Tantas situações bíblicas que nós poderíamos falar, né? A mulher do fluxo de sangue, água transformada em vinho, coisas que o homem não pode fazer, Deus faz. Amém? Diante da impossibilidade, foca em Jesus. Olha para Jesus, vamos olhar para Ele. Ele vai mudar a situação, Ele vai colocar um sorriso, Ele vai fazer os olhos brilhar, Ele vai nos dar uma nova manhã, um novo dia. Mas eu vejo que Deus permite muitas coisas para que o mundo veja que Ele é Senhor, para que nós vejamos que Ele é Deus. Temos muitas situações, ainda que nós venhamos a olhar e ver a impossibilidade, mas em Deus vamos enxergar, tudo é possível, tudo, para aquele que crê, para aquele que acredita, amém? Eu sei que você acredita, eu sei que você crê, amém? Eu sei que você entende o que Deus tem para a sua vida. Talvez você está aí dizendo, eu entendo, pastor, mas está sendo difícil para mim. Amém? Se lança nos braços de Jesus. Amém? Tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Você foi escolhido por Ele, né? O Senhor tem te trazido de volta. O Senhor tem te chamado. O Senhor tem te salvado. Tem te tirado desse mundo. Sabe para quê? Porque o Senhor deseja usar a sua vida. Amém? Então se encha da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por último, muitas vezes, irmãos, problema vem, a batalha vem, né? Quando nós não queremos encarar a realidade, viu? Mas o poder de Deus se manifesta. Às vezes, nós não queremos encarar a realidade, não queremos tomar posse daquilo que Deus tem falado para nós. Nós vimos isso aqui na vida de Elias, né? Elias foi chamado por Deus. Elias foi chamado por Deus. Deus tirou Elias
de uma cidade desconhecida, Tisbe, de Gileade. Ninguém conhecia Elias. Deus manda Elias ir falar com Acabe e dizer que haverá seca, né? Deus manda ele entregar ali juízos, aquele homem. E ele acaba, irmão, se chateando, chama ele de um perturbador de Israel. Mas Deus, aleluia, leva Elias a várias situações. Deus leva Elias a ficar ali perto do Querite, né? Para beber da água daquele pequeno riacho. E era alimentado por corvos pela manhã e à tarde. Você já pensou um negócio desse? Olha como é o nosso Deus. Precisamos dele, ele nos alimenta com o material, com o espiritual. Clamamos por ele, ele cuida de nós. Elias estava ali, está no centro, dentro do querer de Deus. Quer dizer, aleluia, também batalha, luta, dificuldade, escassez, muitas vezes. Mas na hora certa, ele vai chegar. Vai chegar com o pão, viu? Vai chegar com a carne, vai chegar com o maná do céu. Que nós não podemos é ficar no deserto. Está no deserto, está caminhando, estamos em uma trajetória de vida, sabendo nós o seguinte, que nessa trajetória, Deus está cuidando de nós. Amém? Não falta água, não falta pão, não falta alimento, nem as sandálias dos pés se desgastaram, aleluia, porque é Deus, e Elias vai lá, Deus leva ele ali, manda ele ficar lá, no tempo certo Deus tira ele ali da beira do Querite, né, daquele pequeno riacho, manda ir lá na casa de uma viúva. A viúva só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, mas ele vai lá e Deus manda e ordena ele fazer o milagre, né? Olha como é o nosso Deus. Tira ele de lá, leva para o desafio, né? Para aquele grande desafio. Elias ora, vence aquela batalha, Deus manda fogo do céu, desafio tremendo. Quantos desafios você já não tem passado na sua vida? Quantos desafios a igreja não tem enfrentado? Mas até aqui Deus tem nos ajudado. Amém? Quantas lutas, quantas portas fechadas, quantas enfermidades, quantas noites mal dormidas, né? Quantos problemas, quantas perdas, quantas lágrimas, né? Mas até aqui você pode dizer: Ebenezer, o Senhor, aleluia, tem nos ajudado, não tem nos desamparado. Amém? Ainda que seja um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, mas com esse Deus, aleluia, a vitória, aleluia, é sua, a vitória é nossa. Ele tem o poder, aleluia, de multiplicar, e um pouco na presença dele se torna muito, aleluia, porque o pouco que temos, aleluia, é maravilha, é glória na presença de Deus. E ele foi lá, desafio, 450 profetas de Baal, mas os profetas de Acera, estavam todo mundo lá. Mas na hora H, aleluia, quando ele abre a boca, faz uma oração pequena, o céu se abre, Deus, aleluia, manda fogo do céu ali para ele, amém? A resposta vem, e a resposta vem como labareda de fogo, né? E ele está ali na bênção. Depois Jezabel ameaça ele foge, vai se esconder na caverna, viu? Quantas vezes você pensa em se esconder? Você pensa em sumir da presença de todo mundo e ficar ali no seu cantinho, com a sua luta, com o seu problema, com a sua dificuldade, só gemendo e chorando, não quer ver ninguém, né? Mas mesmo assim Deus está te vendo. Mesmo assim Jesus, aleluia, te ama.
Mesmo assim, Jesus está cuidando de ti. Mesmo assim, Ele não vai te desamparar. Ele entende as nossas limitações. Às vezes você está querendo fugir de tudo e de todos para se esconder lá na caverna. Amém? Você pensa que não tem mais jeito para ti. Aquele homem venceu tanta coisa, mas acabou entrando numa tristeza profunda. Aleluia, ele chegou até a pedir para morrer, mas ele estava ali escondido naquela caverna. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ali veio o vento. Deus não estava no vento. Veio, aleluia, o terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio o fogo. Deus não estava no fogo. Ele orou por fogo. Deus mandou fogo. Na hora que ele orou, mas naquele fogo ali Deus não estava. Deus age do jeito que Ele quer, né? Às vezes a gente, Senhor, eu quero desse jeito aqui. Não é do seu jeito não. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Tem hora que Ele faz aquele barulho, mas tem momento, aleluia, que vem aquela brisa suave, aquela calmaria, e ali Deus fala com Elias. O que tu estás fazendo aí, Elias, nessa caverna? Sai dessa caverna, Elias. E a Bíblia diz que Deus manda comida, pão para Elias. Deus alimenta Elias. Bebe aí, Elias, te alimenta, porque eu quero que tu te levante, aleluia. Porque, mas Senhor, só eu escapei, só eu fiquei. E Deus vai dizer, não, Elias, não foi só você não. 7.000 não se dobraram, não dobraram o seu joelho diante de Baal, não se sinta, aleluia, que foi só você não se vitimize não, porque eu sou teu Deus. Te alimenta, come, bebe água, se levanta, toma força, porque eu ainda quero te levantar para você consagrar 2 reis e o profeta Eliseu. Aleluia! Deus vai te levantar e tirar você de qualquer situação em que você está vivendo agora, ainda que você esteja com o coração e a alma dolorida, aleluia, dentro de você, só você e Deus sabe o que você está passando nesse momento, mas é nessa situação que Deus, aleluia, conhece o âmago da tua alma, do teu ser. Ele visita você e Ele diz para você neste momento, aleluia, que Ele é o teu Deus, que Ele vai tirar você dessa situação, aleluia, assim como Ele tirou Elias daquela caverna e ainda usou Elias. Ele vai te levantar e vai te usar, aleluia, para a glória do nome dele. Aleluia. Amém. A luta, a batalha pode ser nossa, pode ser algo dentro de nós, pode ser algo, aleluia, você aparentemente sorri para todo mundo, mas a tua alma está gritando por socorro, está pedindo o socorro de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu querido, Deus escuta tudo, aleluia, e Ele, aleluia, está vindo ao teu favor para dizer para ti que isso vai passar. Amém? Essa tribulação na tua família vai passar. Aquieta o teu coração, confia no Senhor, assim como Deus tratou com Elias, assim como Deus tratou com Naamã, assim como Deus esteve ali com Davi. Amém? Assim como Deus tem estado conosco, viu? Ele, aleluia, vai permanecer. A palavra dele é viva, é poderosa, é permanente. E para fechar, Jesus disse assim, vou só repetir, para que isso venha encher a tua alma de gozo, para que isso venha fortalecer a tua fé. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode tudo vir, pode o vento se levantar, pode o mar ficar furioso, mas o Deus vivo,
O Deus que nós servimos, Ele aquieta o mar, Ele faz o mar se acalmar, o vento se aquietar, a tempestade parar. E se Ele diz que está conosco até a consumação dos séculos, aleluia, então não desespera não, te agarra com Ele, amém? Porque essa é a luta, mas a vitória vem do nosso Deus, amém? Que a paz do Senhor. Paz.